Fala galera, estamos aqui no primeiro episódio do podcast Vertical, tá ok? Estamos aqui debaixo de um tema, que ele é muito propício para o nosso período que a gente está vivendo, tá ok? Estou aqui com o jovem Newton, que vai se apresentar aqui agora. Fala galera, como já foi dito, eu sou o irmão Newton, faço parte também aqui deste projeto Vertical e estamos dando um pontapé inicial neste dia de hoje. E para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer, segue muito a gente aí, compartilha, manda aí para sua avó, manda para os seus parentes, tá ok? A gente vai postar em todas as plataformas digitais e você não pode ficar de fora. Tudo que vai acontecer aqui, você precisa estar por dentro, tá ok? A gente está debaixo de um tema e o tema é Cristo e a igreja, tá ok? A gente está com algumas perguntas aqui, Newton, a qual a gente pesquisou e o povo foi mandando pra gente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Newton, é: quem é Cristo? Na verdade, Cristo é basicamente Deus e nada mais e nada menos. Pois, na verdade, como disse Moisés aos israelitas, ouve só Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra único, também conhecida no hebraico como Errat, dá a ideia de um singular composto. Por exemplo, uma banda é somente uma banda, mas composta em várias pessoas. Assim também é o nosso Deus, é um só Deus, porém composto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E falando de Cristo para você, o que Cristo é e o que ele representa para você? Cristo, para mim, individualmente, além de Redentor, Salvador e muito mais, também é amigo, companheiro, onde nos traz uma intimidade maior, tentando ter com o mesmo, talvez na tentativa de conhecê-lo, ou como ele disse para os discípulos, te revelo os meus segredos, pois já não sois mais servos ou algo do tipo, mas sim amigos. Você falou de intimidade, você falou sobre ter aquela comunhão ali com ele, e é difícil hoje no século que a gente vive, as coisas que a gente enfrenta nos dia a dia, dentro de casa e fora de casa, para você acha que é fácil ou é difícil ter essa intimidade, esse contato? Nem um pouco fácil. Claro que cada época tem as suas dificuldades, e isso é normal, mas talvez hoje seja um pouco mais difícil. Também podemos dizer, na época de Nero, por exemplo, a igreja sofreu uma perseguição onde o Estado não era laico e a perseguição era bem maior. Só que hoje a perseguição ela é realizada de outra maneira. Ou, por exemplo, um dado bem importante, onde 88% dos jovens ímpios perdem a virgindade antes do casamento e 80% dos jovens cristãos também perdem a virgindade antes do casamento. Então vê-se que é um dado bem elevado e a diferença do crente para o ímpio nessa questão é muito pequena. Então sim, é bem difícil ter intimidade, continuar sendo cristão nos tempos atuais. Tu tocou num ponto que eu acho interessante. Olha só, você falou a época de Nero. Naquela época, naquele tempo, o povo não conseguia servir, entre aspas, a Deus por causa da afronta e por causa do risco de vida que eles sofriam. Se eles pregoassem o evangelho, morreriam. Se eles tentassem o evangelho, morreria. Então você está dizendo que hoje o povo não sofre esse tipo de dano, não coloca a vida em risco e ainda consegue ser mais difícil do que antes? Claro que no contexto brasileiro, que estamos tratando, tá bom? No caso, não diria mais difícil, logicamente não é, mas sim mentalmente, onde nossa mente é bombardeada e é onde, na verdade, o que parece que a nossa geração é bem mais fragilizada mentalmente para suportar tal doutrina do que na época de Nero. Claro que hoje pode existir cristãos... É o que Paulo falou, né? Mudar aqui dentro. Com certeza hoje existe cristão negligente e antigamente também existia, tá bom? Não podemos simplesmente endeusar os nossos irmãos de antigamente, mas com certeza antigamente era mais difícil, só que hoje é difícil em um outro aspecto, não de perseguição física, mas sim mental e em outro contexto, em outro campo, mas no campo da ideologia. Então você acha que hoje está mais fácil parar na mente do que parar no risco de vida? Com certeza. Então vamos lá. Você sempre foi da igreja?
Não me converti aos 15 anos, aproximadamente 7 anos atrás. E o que mudou a sua vida? Na minha vida pode-se dizer que basicamente nada. O que mudou na verdade foi eu, e este é o importante. Cristo disse que no mundo teríamos aflições, e todo momento difícil, vamos dizer assim, perigoso que eu passo, é o versículo que bate em meu coração. No mundo tereis aflições, e eu sempre digo, o importante não é minha vida mudar, o importante não é a conta bancária mudar, o mais importante é que eu venho estar em constante mudança, em santificação e regeneração. Vou te fazer uma pergunta aqui que me fizeram já um tempo atrás, tá? E nessa semana também me fizeram essa pergunta. É uma pergunta tanto quanto interessante, tá ok? E eu creio que pessoas que vão ouvir isso aqui vão ser tiradas as dúvidas, tá ok? Ótimo. Se Cristo ele é o cabeça e é pastor da igreja, por qual motivo a gente tem que confessar os nossos pecados aos pastores terrenos? Primeiro caso que devemos enfrentar é que o simples caso onde estamos vivendo em assembleia, estamos vivendo com uma comunidade, e o caso também sempre foi esse, até mesmo no Antigo Testamento, pois no Antigo Testamento o Salomão ainda disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e Deus já era o cabeça do povo de Israel, semelhante ao que Cristo também é hoje com a igreja. Então, mesmo com os nossos líderes, toda a doutrina da igreja mostra e revela que nós devemos confessar a eles, como disse o apóstolo Tiago, o mais próximo de Jesus, fisicamente ou, como podemos dizer, geneticamente. Tá, mas aí o Tiago, no caso, ele fala que tem que ser para os pastores, ele fala para os santos. Sim, na verdade, os santos, onde ele define os mesmos, são os anciões ou algo do tipo, as pessoas que são os nossos líderes espirituais na terra. Não é quem eu tenho mais afinidade ali e quem eu acho que é santo? Onde, dizendo afinidade, eu poderia confessar para minha mãe os meus pecados e não mudar Sim, você falou coisas. Tá, aí você falou líderes, beleza. E um coordenador, por exemplo, não é pastor, é líder. Isso tem peso, pode ser confessado ou... Se tal alternância for liberada a ele, por que não? Se ele está ali como seu líder e foi excomungado, foi colocado sobre ele tal alternativa, por que não? Então vamos lá. Se o momento em que a igreja de Cristo mais cresceu foi de casa em casa e repartindo o pão, qual é o verdadeiro sentido de adorarmos Cristo no templo feito por mãos de homens? Essa pergunta é ótima, mas também devemos não cometer um anacronismo religioso. O que valeu para o tempo... O que é anacronismo? Anacronismo é pegar coisas que aconteceram antigamente, que não existem mais, que é um contexto bem diferente, e tentar aplicar para hoje. Por exemplo, o exemplo clássico, há quem diga que Cristo era socialista, aonde um tempo em que o socialismo nem existia, e tenta usar isso como base para hoje, para dizer que Cristo era socialista. Cristo em carne não sabia o que era socialismo, capitalismo, porque tais doutrinas não existiam. Então isso é anacronismo, pegar coisas que existem hoje e tentar aplicar antigamente para tentar fazer a doutrina com a mesma. Então, para responder tal pergunta, basicamente a igreja cresceu de tal forma, como foi dito na pergunta, que dentro das casas, simplesmente, que a maioria das casas eram bem humildes, já não davam para comportar mais todos os cristãos, e sendo assim, a necessidade de fazer as igrejas. Ou, por exemplo, poderíamos dizer que por que a Santa Ceia ainda o pão não é repartido de somente um pão, na maioria das igrejas, e por que é somente um cálice que é usado como era antigamente? Simples, porque a igreja cresceu tanto que não dá para pegar um cálice e dividir para 200 pessoas em somente uma igreja. Então a igreja teve que se adaptar de pouco a pouco. Beleza, top. A gente falou agora um pouco de Cristo, vamos partir para um outro tipo de pergunta. Sobre a igreja, tá? A igreja será arrebatada em que momento que você acha? Antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação? Isso aqui é algo que na teologia bate bastante conflito. Tem quem acredita que é antes, tem quem acredita que é depois.
mas a gente só vai saber no dia que tiver acontecendo. Vamos lá. Como um bom assembleiano, lógico que eu creio e também desejo que seja assim, que venhamos ser arrebatados antes da tribulação, pois, como disse Paulo, não existe mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Ou melhor, como disse Jeremias profetizando, disse que a grande tribulação será dias para Deus se acertar com Jacó, com Israel, eliminando a igreja de tais períodos difíceis, o qual Israel estará passando, para novamente ou verdadeiramente ter um contato com Cristo. Então você acha que é? Antes do arrebatamento, perdão, antes da tribulação, antes. Beleza. E para você, o Nilton, Jesus ele é um Deus menor? A pergunta foi jogada pro alto assim. Para você, Jesus ele é um Deus menor? Segundo o que está escrito no texto de João 14:28, porque o Pai é maior do que eu. Ótimo. Na verdade, não existe um Deus maior e um Deus menor. Se for menor, já não é Deus, tá ok? Por exemplo, diz o apóstolo João que Cristo é o princípio da criação. A palavra arque, que é princípio, teria pelo menos dois partimentos, que é o ativo e o passivo. Se Cristo um dia foi criado pelo Pai, para ser um Deus menor, ele deveria ter sido criado, o mesmo já não pode ser Deus, porque se for Deus e foi criado, já não é Deus. Deus deve ser eterno, princípio e fim. Então, a partir deste momento, entendemos que não existe um Deus maior ou menor. Então, sendo assim, Cristo basicamente está em igualdade com o Pai, aonde alguns dizem que existem sim diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e dizem que é uma subordinação aceita completamente pelos três. Mas Norman Geisler, talvez um dos grandes teólogos, definiu o mesmo como uma doutrina herética que já foi rejeitada pela igreja primitiva. Uma pergunta que eu vou fazer a você. Você falou sobre maior, sobre menor, sobre... E o que você me fala sobre a Trindade? Tem quem acredite e tem quem não acredite na Trindade. E você? O que você me fala sobre? Na verdade, devemos entender que o que o Newton crê particularmente, segundo os meus, como posso dizer, diversos estudos, não é tão importante quanto o credo que foi liberado e que foi promulgado pela igreja. O credo diz que crê em um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quem sai disso é basicamente herético. Conhecemos muito bem na história da igreja o homem conhecido por Sabelli, essa doutrina que é o sabelianismo, que não cria na Trindade, e o mesmo foi completamente rejeitado pela igreja numa doutrina herética, pois os versículos bíblicos e as próprias Sagradas Escrituras mostram sim que a Trindade exista, apesar da palavra ter sido criada, vamos dizer assim, ali pelo século III, junto com o Império Romano e com seus imperadores. Tem um versículo que é épico, né? Que a gente usa muito. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitas pessoas olham esse versículo e já crê que está os três ali criando, entendeu? Eu particularmente também creio que dentro desse versículo apresente a Trindade, ainda que você falou assim que na Bíblia não está escrito. Também revirei a Bíblia e não encontrei essa palavra. Os homens criaram essa palavra, mas tem quem fale e defenda que esse versículo não tem nada a ver. E aí? Concordo completamente com quem diz que não tem nada a ver. Por quê? Vou explicar o porquê. Tanto quanto façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26, quanto Gênesis capítulo 11, onde diz desçamos e confundamos os homens, devemos entender que a linguagem usada no Gênesis não é a linguagem usada nos dias de hoje por nós, brasileiros que falamos português.
A linguagem é uma linguagem semita, ou quais os reis, quando queriam falar no plural, eles poderiam estar sozinhos, que eles continuavam falando no plural. Nós vamos, desçamos, façamos. Então Deus poderia estar sozinho, como o rei na época também estava sozinho, e ainda falava no plural. Por exemplo, um rei sozinho em sua casa, quando ele ia se referir ao que ele ia fazer, ele ainda dizia façamos. É o que chamamos de plural majestático. Ele é bem conhecido até mesmo no português, para os estudiosos da letra. Mas para que essa palavra no plural foi dita no início de tudo? Devemos entender que Moisés não conhecia a língua portuguesa. Então, a maneira dele escrever, o correto dele escrever, era simplesmente aquele para definir a pessoa de Deus. Por onde ele foi criado. Por ele ver aonde ele foi criado, ele via aquilo acontecer diariamente. Então, quando Deus fala que vai descer, ele bota no plural. Isso aí, porque é o jeito que ele sabe. Devemos entender que mesmo inspirado por Deus, Moisés não tem um sentido fora do normal para se referir às coisas. Por exemplo, Deus me inspira a escrever o livro e nem por isso ele vai me ensinar a falar espanhol, inglês, do nada. Até mesmo um francês. Tudo vai ser a partir do que eu conheço, na maioria das vezes. Porque, por exemplo, na criação da arca, Deus deu para eles capacidade acima do normal para construírem a mesma. Então, no caso de Moisés, ele escreveu com aquilo que ele sabia, estudou e é tudo mais. Falando sobre esse ponto de façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu dei uma vasculhada na sua plataforma digital e você postou algo semelhante a isso, mas pro lado dos homens. Você colocou lá e disse os homens, façamos Deus a nossa imagem e semelhança. Por qual motivo você postou um negócio desse? Perfeito, cara. Ótima averiguação. Eu postei no pensamento de que hoje nós fazemos com Deus, ou com a imagem de Deus que devemos passar, o que nós queremos. Basicamente, no que eu transformo Deus naquilo que eu quero ou naquele que eu quero servir. Se eu quero pecar muito, eu digo que Deus é um Deus perdoador, que agraceia a minha vida e simplesmente Ele perdoa todos os meus pecados. Se eu quero ser uma pessoa que eu quero ter mais regalias ou quero ser rico, eu digo que o meu Deus é um Deus que abençoa, Deus dos pobres e que faz eu multiplicar, o Deus do ouro e da prata. Então, basicamente, dizer que os homens fizeram Deus a sua imagem e semelhança é eu pegar Deus e colocar Ele dentro da minha caixinha egocêntrica, onde Ele faz o que eu quero que Ele faça. Então, basicamente eu quero que ele seja isso, ele vai ser isso aí, porque eu quero viver do jeito que eu quero. Isso aí, é tentar mudar um Deus que é imutável. Você falou de um Deus imutável. Me fala um pouco da natureza desse Deus imutável. Primeira coisa que devemos entender é o que Aquino disse. Aquino disse que é impossível conhecer Deus perfeitamente. Por que, Newton? Simples. Deus tem uma mente infinita e o Newton e o Eli Everton têm uma mente infinita. E a mente infinita para uma mente finita, a sua distância é simplesmente o infinito. É impossível conhecermos a Deus completamente. É impossível. Porém, Deus se revela a nós e também é possível nós sabermos que o mesmo existe. E aqui nos diz que basicamente por 3 sentidos. O primeiro é movimento, causa eficiente é o segundo, e o terceiro é perfeição das coisas. Então, dizer sobre a natureza de Deus, devemos dizer sobre aquilo que Ele se revelou a nós, que Ele é imutável, perfeito, amoroso, todos os seus atributos. Além disso, eu não consigo, pelo simples fato de que Deus é um pressuposto revelacional. É alguém que eu só consigo conhecer no que Ele se revela a mim e para que Ele se revela a mim. A partir daí e depois disso, passando disso, é impossível conhecer a Deus. Cara, eu quando estava mais novo, eu fiquei doido, porque eu queria saber quem que era Deus de uma forma muito ignorante, entre aspas. Por quê? Quando a gente não entende essa vertente, a gente tenta desenhar e formular Deus na nossa cabeça. Eu tentava analisar Deus da seguinte forma, eu falei assim, beleza, se Deus criou tudo, quem criou Ele?
Eu tentava voltar, eu tentava reiniciar o universo para tentar entender quem nunca foi criado. Quem nunca teve essa indagação? Entendeu? E uma coisa, cara, pra gente tirar a dúvida também de muita gente, porque isso aqui foi uma dúvida de que quando eu comecei, foi a seguinte: se Deus, ele sabe de tudo, de todas as coisas, por que é que ele permitiu as coisas ruins acontecer? Por exemplo, se Deus ele sabia que iria haver a rebelião, que iria acontecer lance da traição de Lúcifer, essas coisas, por que Deus criou ele sabendo que isso iria acontecer? Logo depois que isso tudo acontece, beleza, Deus sabendo que Adão e Eva iriam pecar, por que ele construiu e criou aquela árvore e colocou no meio do jardim? Ótimo. Primeira coisa que devemos entender é que Deus dá o livre-arbítrio a qualquer um. E o que é difícil talvez conciliar é a vontade soberana de Deus com o livre-arbítrio. Porque, por exemplo, eu posso dizer que Deus criou o mal, sendo que ele fez tudo o que fez, criou Satanás, criou Adão e Eva, sabendo que isso iria gerar o pecado, iria gerar o mal. Eu poderia dizer que simplesmente a culpa do pecado é de Deus. Porém, o livre-arbítrio é o que nos tira de tal indagação, porque Deus faz os homens perfeitos, assim como Ele talvez utilizando o método mais aceito pela teologia da criação da alma, e a partir desse momento que tudo é criado perfeito, Ele delega aos homens a sua autogerência, o seu livre-arbítrio, mesmo sabendo do que vai acontecer. E o porquê Ele fez, mesmo sabendo o que ia acontecer? Simplesmente Deus quis, é vontade dele, e quem somos nós para indagar? Isso aí é interessante. Mas vamos lá. Me fala sobre, eu te perguntei sobre as naturezas de Deus, né? Sobre os atributos, beleza. A gente sabe que tudo aquilo que envolve Deus, a gente tem um pensamento, certo? Beleza. Mas em torno da gente também tem outras pessoas que têm outros tipos de pensamentos. Então explica pra gente aí, em torno desses atributos de Deus, as heresias que existem. Por exemplo, os gnósticos, os docetismo. Perfeito. Entendeu? Me explica sobre essas coisas, as heresias que acontecem em torno da... Ótimo. Primeira coisa que devemos entender são os gnósticos, que estão até mesmo relatados na Bíblia, quando João diz assim, aquele que diz que Cristo não é Deus ou não é Senhor, este é filho do diabo, ou é o anticristo. Quando João está se referindo na sua carta ao anticristo, ele está se referindo aos gnósticos, que eles pegavam Cristo, primeira coisa, não defendiam que Cristo também era Deus, eles diziam que Cristo em carne era somente uma pessoa humana, normal como nós, mas que ao batizar, a pomba que desceu sobre ele é o Logos divino que recai sobre Cristo naquela hora. E quando Cristo está na cruz e diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Os gnósticos dizem que aquele momento o Deus, o Logos, sai da pessoa de Cristo novamente, entra no batismo e sai no Calvário. Então, basicamente, os gnósticos foram uma seita que sempre foram rejeitados por toda a doutrina, até mesmo pela doutrina judaica e muito também pela igreja, sempre foram taxados como heréticos pelo simplesmente de que o conhecimento deles era empírico, era a partir do que eles achavam que viam e escutavam, mas nada muito bem cientificamente procurado nas escrituras, não era baseado em nada, somente baseado no que eu acho que é assim e deve ser assim. Beleza. Por exemplo, o que impacta a igreja nos dias atuais, haja vista as coisas que estão acontecendo hoje? Você olha um culto, vai na igreja, olha um culto, vê o que aconteceu, e o que mais impacta a igreja naquele momento dentro do templo? Na verdade, cada um tem a sua percepção. Eu fico muito triste e sou bem suspeito a dizer que por muitas das vezes eu prefiro ficar em casa estudando, tendo uma intimidade com Deus, orando, do que me reunir em qualquer reunião, não dizendo da minha igreja ou das que frequentamos, ou em qualquer reunião, do que pelo simples fato de que por muitas vezes as palavras não são cristocêntricas como deveriam ser,
não são teocêntricas como deveriam ser. E por muitas vezes o que tem impactado algumas pessoas, não vou generalizar, é o simples fato de promessas, de riquezas, de estar melhor do que o próximo amanhã, simplesmente coisas superficiais e terrenas. Por muitas vezes isso é o que tem impactado as pessoas, não vou dizer a igreja, mas algumas pessoas que não entenderam o que é evangelho verdadeiramente, aonde não entendem o que é a nova aliança, porque, por exemplo, como dizemos que Deus tem sido feito da maneira que o homem quer, eles não entendem que, por exemplo, o capítulo 1 de Isaías, onde diz que o homem comerá o melhor desta terra, era uma aliança que era propriamente dita a Israel, e não entendem que nós, cristãos, em uma nova aliança, comeremos o que é melhor no céu e junto com Cristo. Beleza, olha só, fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante. Qual é o significado do batismo com fogo em Mateus 3,11? Olha, na verdade, apesar da crença pentecostal crer que o batismo com fogo é o batismo, talvez, junto com o Espírito Santo, que muitos creem, eu creio que o batismo com fogo ainda é para condenação. E se ficar melhor ainda, essa parte deveria ser cortada do vídeo para não gerar problema. É essa que vai ser publicada, vocês estão vendo, tá ok? Mas por que você acha que esse batismo é para condenação? Ótimo, pelo contexto que é aplicado, tá bom? Em Mateus capítulo 3, aonde o contexto que é aplicado está falando que aquilo que é ruim será lançado no fogo para ser queimado. Até porque Deus está falando assim que o machado já está na raiz. Eu já estou entendendo. E está falando sobre a raiz e está arrancando para não se reproduzir. Entendeu? Correto? Então quando fala que o Espírito que João e Jesus iria batizar com água, mas Jesus iria batizar com o Espírito Santo com fogo, não tem nada a ver com pular essas coisas, porque a gente já pregou, fala que é isso, entendeu? Foi batizado com fogo, tá? Então a pessoa que está pulando não foi batizada com fogo. O que basicamente acontece na forma de pular ou algo do tipo, na minha crença, tá bom? Na minha crença particular referente a isso, o que eu creio é que emoções são geradas quando sentimos a presença de Deus. Uma das teologias sistemáticas chama aquilo de reação. É a simples matemática básica de Isaac Newton. Toda ação tem uma reação. Então, quando sentimos a presença de Deus, muitos têm uma reação da ação que é a presença de Deus. Então, por exemplo, hoje eu não pulo e não rodo, mas outrora fazia bastante, porque era a reação que eu tinha. Vou soltar o vídeo para vocês verem. Então era a reação básica que eu tinha, e hoje as minhas reações são diferentes. Cara, olha só, o que Paulo quis dizer quando ele fala: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação em alguns. A igreja tem que ser como o mundo para ganhar o ímpio? Devemos entender, e essa passagem, uma palavra simplesmente pode definir a mesma, que é a palavra empatia. Percebe-se que Cristo, também quanto Paulo, conseguiam fazer isto muito bem, até mesmo de uma maneira intelectual. Você prevê ou vê que Cristo, quando estava no meio dos camponeses, iriam pregar para os camponeses, falava de campo. Está no meio, por exemplo, de pessoas que são pescadores, quando iria falar com eles, pregar para eles, diziam: vem ser pescador de homem. E não é diferente de Paulo. Por exemplo, Paulo, quando está no Areópago, lugar de filósofos, de pessoas que são estudiosas, o mesmo usa filósofos na sua pregação, pois o mesmo está tendo uma empatia, está se fazendo sábio, se mostrando sábio para conversar com os sábios. Está respeitando o ambiente. Está respeitando o ambiente. A famosa ética. Alguns definem isso como ética, perfeitamente. Então, basicamente, a igreja não tem que ser como o mundo, porque a igreja não tem que ter ética como sistema mundano. Não, até porque também, né, quando a gente olha para esse
essa pergunta, fiz-me de fraco para atrair os fracos, beleza. A igreja tem que ser como o mundo para ganhar o ímpio, beleza, mas ser como o mundo como? Como? Se for referente a pegar partes do mundo, onde o mundo é ético, aonde o ímpio é ético, aonde o ímpio por vezes tem os seus princípios morais estabelecidos, beleza. Agora se for para ser porco como o mundo, Profano como o mundo, não dá. Aí não dá. Cara, vamos lá, sobre graça. O que você me fala sobre graça? Graça é basicamente o que nos permite estar aqui hoje, mesmo pecando todos os dias, falhando todos os dias. Eu acho bonito que Norman disse assim, que o princípio e o primeiro passo para ser salvo por Cristo é ser pecador. Se você não é pecador, é impossível que a graça te alcance e você venha a ser salvo por Ele. O escritor do Evangelho, Maltrapilho, ele diz assim: qual seria a graça de um Deus perdoador e gracioso se não existisse os pecadores? Então Cristo, sabendo que nós somos pecadores, isso na nossa genética, e isso não tem como mudar, pois nas obras do Agostinho, o mesmo também defende o pensamento de que é impossível chegar à perfeição enquanto ainda é humano. A graça então está recaindo sobre nós, pois essa é a graça do Evangelho, que o pecador venha pecar, falhar, claro que não no sentido generalizado, onde podemos fazer tudo, mas na graça de que ainda bem que temos um Deus perdoador e gracioso. É igual aquele grande filósofo, ele escreveu uma frase que eu acho interessante, não sei se você conhece, o nome desse filósofo é Everton, mais conhecido como Terremoto, que a frase é assim: maior do que o pecado que te rodeia é a graça de Jesus que te abraça. A gente está chegando ao final aqui desse podcast, tá ok? Eu ressalto aqui de novo, curta muito, segue a gente, tá ok? Porque isso aqui vai nos ajudar a impulsionar e a gente chegar em mais pessoas também, tá ok? Divulga, posta, manda para sua avó, para sua tia, para os seus parentes, tá ok? E você não pode perder, não pode ficar de fora. Newton, para a gente concluir, qual mensagem que você deixa para esse povo que vai nos assistir? A mensagem que basicamente, como Cristo é o tema de hoje, devemos entender que Cristo é superior a tudo, mas também é superior a todos. Há pouco tempo estou me identificando muito com a filosofia. Na filosofia encontrei um homem conhecido como Sócrates, que por Platão foi definido como o homem mais justo que já pisou nesta terra. Claro que infelizmente Platão não teve o prazer de conhecer a Cristo ou conhecer a doutrina de Cristo, mas como eu disse em um post há pouco tempo, Sócrates, quando estava morrendo, ele disse: não se esqueça de pagar a dívida ou qual estamos devendo. Mas Cristo, quando estava morrendo, ele disse no Calvário: está pago. Essa é a diferença. Famoso tetelestai. Essa é a diferença de Cristo para Sócrates, aonde Sócrates morre devendo e Cristo morre pagando todos os nossos pecados. Aonde, por exemplo, também a famosa caverna de Platão, onde Platão diz que Sócrates estava lá dentro, aonde ele via somente sombras, e aquelas sombras ele achava que era verdade, mas um dia ele sai da caverna e vê toda a claridade, e ele vê que existe um mundo que é real e o que ele vivia não é real. E sendo assim, Cristo não é quem está na caverna, mas Cristo é a realidade que devemos encontrar, e só encontramos com a sua graça preveniente recaindo sobre nós. Ficamos por aqui, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Segue a gente nesse podcast vertical. Foi um prazer, abraço.